Boa noite. Desmistificando os tubarões e a vida marinha. Biólogo e especialista em tubarões, Felipe Lamarca dedica seu trabalho à conservação e ao entendimento desses animais tão fascinantes. Com linguagem acessível e base científica sólida, ele quebra mitos e aproxima o público da realidade no ambiente marinho. Seja bem-vindo. Alô? Opa! Então vamos falar sobre os tubarões, esses animais tão mal compreendidos, né? Que muitas pessoas têm muito medo desses animais. Vocês conhecerem um pouco das espécies de tubarões que tem aqui na nossa costa, né? Quebrar alguns mitos sobre esses animais, principalmente na questão dos incidentes, ataques, né? E falar um pouco da convivência no mar com os tubarões, né? Então, meu nome é Felipe Lamarca, eu sou biólogo e faço pesquisa com tubarões desde 2014, então mais de 10 anos. E desde 2019 eu trabalho nas redes sociais, né, para poder divulgar sobre esses animais, as pessoas conhecerem esses animais e perderem esse medo que tem sobre os tubarões, todo esse preconceito que tem sobre esses animais que são tratados como comedores de homens, etc. Então, meu trabalho no meu Instagram, Tubarão e suas curiosidades, depois eu vou botar mais informações. Mas o que são tubarões, né? Então, os tubarões, eles estão dentro do grupo que a gente chama de peixes cartilaginosos, né? Que na taxonomia a gente classifica como classe dos condrictes. E dentro dessa classe existem duas subclasses, que é a elasmobranquia, que são os elasmobrancos, que inclui os tubarões e as raias, e a alocefalia, que são as quimeras, né? E no mundo existem atualmente cerca de 1.250 espécies de tubarões, raias e quimeras. É um número até baixo se a gente for comparar com os peixes ósseos, que são mais de 30 mil espécies, né? E em número de espécies, a gente tem as raias com o maior número de espécies, cerca de 600 espécies, mais de 600 espécies. Os tubarões com cerca de 500 e 510 espécies, e as quimeras com entre 40 e 50. A gente conhece muito pouco sobre as quimeras, que são animais de águas profundas. E eu falo sempre cerca, porque sempre são descritas novas espécies, tubarões, raias ou quimeras, e podem ser redescritos também, pode diminuir o número de espécies. Então, não sei se é um número surpreendente para vocês saber que tem mais de 500 espécies de tubarões no mundo. E no Brasil, quantas espécies de tubarões ocorrem na costa brasileira? Então a gente tem um número bem diverso de espécies. O Brasil tem uma grande diversidade de tubarões, principalmente por causa do nosso grande litoral, nossa grande costa litorânea. Então são cerca de 90 espécies de tubarões na nossa costa. Sendo que aqui no Rio de Janeiro, 70 estão presentes na costa do Rio de Janeiro. Então, a costa do Rio de Janeiro é uma área bem diversa. Rio de Janeiro, São Paulo, costa do Sudeste. Então, tem algumas espécies que só ocorrem no Sul, né? Vão até ali a região do Rio Grande do Sul, até a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. E tem algumas outras espécies que ocorrem só no Norte, né? Mas a costa, assim, Sudeste tem uma presença de quase todas as espécies de tubarões. E quais são essas espécies? Então eu vou mostrar para vocês um pouco de quais espécies a gente encontra aqui no Brasil. Então, o primeiro grupo, que é o grupo mais primitivo dos tubarões, é o ordem Exanquiformes, que são aqueles tubarões 6 guelras e 7 guelras. São tubarões de grande porte, eles podem chegar até 5 metros de comprimento, e eles vivem próximo ao fundo marinho, em águas rasas na região costeira, mas os indivíduos maiores, os indivíduos adultos, preferem águas mais profundas. São desses tubarões de 6 e 7 guelras, como o cação-bruxa, que é esse exemplar aqui, que é um tubarão de grande porte. Esse também ocorre aqui no Brasil. Um outro grupo é um grupo mais diverso, é o segundo grupo mais diverso, com 23 espécies. São esses tubarõezinhos pequenos, são tubarões de pequeno e médio porte. Eles vivem próximo ao fundo, em águas profundas, na região costeira e também na região oceânica. São os tubarões chamados de cação-bagre, que são tubarões pequenos, chegam a 1 metro de comprimento. Aí nós também temos o tubarão português. Essa imagem também é ruim, porque são difíceis de capturar essas imagens com esses animais, porque esse é a espécie de tubarão
o maior registro de profundidade. Foi encontrado a mais de 3.000 metros de profundidade esse tubarão. E a tubarão português também acontece aqui, ocorre aqui na costa brasileira, mas também ocorre aí na região de Portugal, Espanha, na Península Ibérica. E tem o tubarão charuto. Esse é um tubarão bem diferente. Ele tem uma mandíbula modificada. Ele se alimenta retirando um pedaço de carne das suas presas, que são presas maiores, como baleia, golfinho, ou peixes grandes, outros tubarões. Então ele retira um círculo de carne ali, e tanto que ele é conhecido, se for pegar a tradução de inglês para português, como cortador de cookie. E quando ele faz o círculo igualzinho de cookie, de biscoito. E essa espécie, como você consegue ver no nome científico, existe os brasilienses, ela foi descrita aqui na costa brasileira, mas ocorre em outros países. Nós também temos os tubarões anjo, que é da ordem Spatiniformes. São 4 espécies aqui na nossa costa. São tubarões de pequeno e médio porte. A maior espécie chega a 2 metros só. Vive no fundo, em águas rasas e profunda região costeira. E são esses tubarões que são achatados, ocidentalmente igual às raias. Só que a diferença... Não sei se tem meio aqui. A diferença é que nas raias, a anteira peitoral ela é fundida ao corpo e aqui é bem destacada. E também as fendas branquiais, elas são laterais, ficam aqui. E nas raias, elas são no ventre. São tubarões que a gente chama de extração anjo, como falei. Aqui tem um exemplo dessa espécie aqui, que ocorre na nossa costa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, mais para o sul. E também temos um grupo de espécies que é bem conhecida, né? Que a gente chama de ordem luminiformes. São 13 espécies que ocorrem na nossa costa. São tubarões de grande porte, vivem na coluna d'água, né? Em águas rasas e profundas de regiões costeiras oceânicas. E são tubarões como o tubarão branco e o tubarão naco. Então, muita gente não sabe, mas tem tubarão branco na nossa costa, né? Então, os tubarões brancos são animais migratórios. Esse aqui é o tubarão mangona, né? Ele está presente na região sul e sudeste. Não sei se vocês já foram no Aquarrio. Lá no Aquarrio tinha 2 ou 3 tubarões dessa espécie. Então é um tubarão bem grande e tem esses dentes expostos aqui na boca, mas é um tubarão bem tranquilo. Na nossa costa, antigamente ele era bem frequente, né? Dá para ver no mergulho, aquele em Angra, Ilhabela, Laje de Santos. Agora é raro de ver esse tubarão. Ele foi muito pescado. Tubarão raposa, que é um tubarão bem diferente, que ele tem essa nadeira longa, que é quase 1/3 do corpo dele, e ele usa essa nadeira longa para chicotear os cardumes de peixe. Ele chicoteia, o peixe fica atordoado e ele vai lá e se alimenta. É um tubarão mais de mar aberto, de águas oceânicas. É um tubarão grande. São 2 espécies que ocorrem aqui no Brasil. E o tubarão branco, então, como eu estava falando, o tubarão branco é uma espécie altamente migratória, então tem registros de indivíduos saindo da África do Sul, indo até a Austrália e voltando. Teve um indivíduo, uma fêmea, que saiu da África do Sul para a Indonésia e voltou para a África do Sul em 1 ano. Né? E aqui na nossa costa, só indivíduos de grande porte, o João sabe muito bem disso, que ele vai falar depois, né? Ocorre aqui na nossa costa, principalmente na região sul e sudeste. Então tem indivíduos capturados perto de Niterói, tem um incidente do João que foi em Búzios, ele vai falar um pouco depois. Tem um indivíduo que foi capturado em Cananéia, São Paulo, que está no museu, foi taxidermizado. E são tubarões de grande porte, 4 metros. Os indivíduos menores, os jovens, não fazem essa migração aqui para águas mais frias. E eles normalmente vêm aqui de passagem mesmo, não residem aqui. E temos a ordem de 2 tubarões que são bem conhecidos por vocês, provavelmente, que é o tubarão lixa e o tubarão baleia. Nessa ordem, nesse grupo de espécies, só ocorrem 2 espécies na nossa costa. Né? São tubarões de médio e grande porte, o tubarão baleia, que é a maior espécie de tubarão, o maior peixe do mundo, pode chegar até 18 ou 20 metros de comprimento, mas é inofensivo. Ele é filtrador, se alimenta de plâncton, de pequenos cardumes de peixe. Então ele vive na coluna d'água, tubarão-baleia,
tubarão-lixa, ele vive mais no fundo, né? E ocorre em águas rasas, e o tubarão-baleia pode correr até mais de 1 metro de profundidade, e é mais oceânico. Então aqui nós temos o tubarão-baleia e o tubarão-lixa. O tubarão-lixa, ele era até, como o tubarão-mangona, frequente aqui na costa do Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje é muito difícil encontrar um tubarão-lixa aqui nessa região. Mas no Nordeste, Noronha, Recife, a gente consegue encontrar. E a ordem mais diversa, o grupo de espécies mais diverso, que é a ordem Catarriniforme, são 39 espécies no Brasil, são tubarões médio e grande porte, com uma grande diversidade. Nós temos tubarões como o tubarão gato, que são várias espécies, são tubarões de pequeno porte, que vivem próximo ao fundo. Temos o tubarão tigre, que é um tubarão de grande porte, pode chegar até 6 metros. E as espécies de tubarão martelo, são 9 espécies, 6 aqui no Brasil. Então ele vive na bomba d'água, no fundo, né, o tubarão anjo no fundo, em águas rasas e profundas das regiões costeiras oceânicas, né? E são tubarões bem conhecidos, né? Nós temos o tubarão cabeça chata, que a gente também pode chamar de tubarão touro. Tubarão azul. O tubarão azul é uma das espécies mais pescadas, então se você for no mercado e ver lá um filé da carne de cação, que é a cação do tubarão, provavelmente é o tubarão azul. É uma espécie mais de águas oceânicas, mar aberto. E a pesca industrial atua muito no mar aberto, ele é muito capturado. Tubarão-limão, então você deve ter visto alguns vídeos lá em Noronha, né, de tubarão bem próximo ali, caçando sardinha na praia ali de Brodó, aquelas praias de Fernando de Noronha, né, são esses tubarões que aparecem ali. São tubarões tranquilos que não têm incidente com essa espécie. Tubarão-gato, que é aquele que eu falei, que é bem diferentezinho, então a carinha dele já diz que, né, o nome gato, já vem essa carinha aí, parece um gatinho. E também tem outras espécies, como essa espécie que é o tubarão carneiro, são várias espécies do gênero Mustelos, que são tubarões diferentes que muita gente não conhece. Mitos sobre os tubarões. Então eu vou falar um pouco sobre a questão dos incidentes, né? Então existe um grande mito que tubarões matam milhares de pessoas no mundo, né, todos os anos. Então isso é uma grande mentira, digamos assim, porque se você pegar, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, a média dos últimos 20 anos foram 71 incidentes não provocados no mundo, com apenas 6 fatalidades, 6 mortes. Então você consegue ver aqui nesse gráfico que cada ano tem uma variação no número de incidentes, de fatalidades, mas sempre acerca da média. Incidentes não provocados, a gente tem 2 classificações para os ataques: os não provocados e os provocados. O provocado é quando a gente está tendo uma interação prévia com o tubarão, seja tocando no animal, tentando tirar um anzol, manipulando o animal, ele pode morder para se defender, como o seu cachorro poderia morder você, né? E o incidente não provocado, que é aquele que ocorre sem uma interação prévia anterior, né, com o ser humano. Então, são os incidentes que a gente ocorre com surfista, mergulhador e tal. São incidentes. Então, nas estatísticas, a gente sempre cobre a questão dos incidentes não provocados, já que a gente quer entender o que acontece. Né? Os provocados a gente entende o que acontece, que desde o tubarão até o seu chihuahua pode te morder se for molestado, se não gostar da sua presença. Aqui são os ataques que ocorreram no ano passado, no mundo inteiro. Então foram 65 incidentes, com 9 fatalidades. Então os principais países: Austrália, com 5 fatalidades, ano passado. A Nova Zelândia, aqui na Ilha Reunião, eu acho. Aqui Maldivas, África do Sul, e principalmente aqui, ó, Bahamas, Flórida, Carolina do Norte, Califórnia, tem fatalidade, Havaí, né? Aqui é 10 Canais. Aqui no Brasil, ó, não teve nenhum incidente no ano passado, teve um incidente agora em Olinda, mas ano passado não teve nenhum. Então, ataques no Brasil, né? Os incidentes registrados aqui no Brasil, quais são os estados que têm registro de 31 até o presente? Então, nós temos registro de incidente em Maranhão, 10 incidentes registrados. O último foi em 2009. Não sei se dá para ver muito bem com esse ponto vermelho aqui que eu botei. Ceará tem um registro de incidente. Rio Grande do Norte com 4. Pernambuco, que é o grande hotspot de incidentes do mundo, 82. O último foi esse ano, em Olinda, 2026.
Aqui a gente inclui tanto Recife, né, e Fernando de Noronha. Bahia são 5, o último foi em 2008. Rio de Janeiro foram 8 incidentes registrados, o último em 99. E esse que ocorreu em 99 foi embaixo da ponte Rio-Niterói, mas não foi fatal. São Paulo com 15, o último em 2021, foram 2 incidentes que tiveram em Ubatuba em 2021. Paraná com 1, Santa Catarina foram 2, o último em 2016. Rio Grande do Sul, 5 e o último em 2010. Então você consegue ver que são poucos incidentes por ano. Então se a gente pegar a quantidade de pessoas que entram na costa do Brasil ou do mundo no mar, a gente pode colocar muitas pessoas que entram durante o ano no mar. E nós temos pouquíssimos incidentes. Então, foram 65 incidentes em 2025, sendo que deve ter 1 bilhão de pessoas que entram no mar. A gente tem a população mundial, a maioria mora no litoral. Então, a gente tem um encontro com os animais constante. Às vezes a gente não consegue ver esses animais, mas eles estão lá. E não tem incidente, não tem ataque. Então, na minoria dos encontros, a gente vai ter ataque. E aqui é um gráfico que mostra que o aumento no número de ataques acompanha o aumento do crescimento populacional humano. Então, quanto mais pessoas na água, maior a probabilidade de ocorrer encontros com tubarões que podem resultar em mordidas. Então, esse gráfico aqui são ataques de tubarão não provocados na Flórida, nos Estados Unidos, versus crescimento populacional. E ele mostra que a população humana aumentou o número de ataques. Então, isso mostra que está relacionado não tem mais tubarões no mar, ou os tubarões são mais agressivos. Não. A questão de quantas mais pessoas na água, maior a chance de encontrar um tubarão e pode acarretar em incidentes. Outro mito. Todas as espécies de tubarões são perigosas. Vocês viram que tem mais de 500 espécies de tubarões no mundo, sendo que apenas 35 dessas 500 espécies têm registro de incidentes com humanos. Então, isso é 7% das espécies totais. Então, aqui tem uma tabela que mostra as espécies mais incidentes. Então, eu destaco aqui o tubarão-brão, com 292 incidentes registrados, o tubarão-tigre, com 103, o cabeça-chata, com 93. Depois você pode ver aqui o tubarão-mangona, com 36, o galha-preta, com 35, o tubarão-martelo, com 18. Tu vai ver que vai diminuindo, né? Em comparação aos outros 3 que são, a gente chama de top 3, Big 3. Né? E eu destaco também essa espécie aqui, que é o tubarão galha branco oceânico, que só tem 12 incidentes. Mas por que eu destaco ele? Porque é uma espécie que ocorre, como o próprio nome já diz, que ocorre em mar aberto, não ocorre na nossa costa. Mas ele, não, na costa, no ambiente costeiro. Mas em alguns locais do mundo ele pode se aproximar, como o Mar Vermelho, que tem uma plataforma continental curta, ou ilhas oceânicas. E é um tubarão que não está acostumado com a presença humana, e ele vive no mar aberto, e o mar aberto é um ambiente desértico, então ele tem poucas oportunidades de buscar alimento. Então, é um tubarão que não tem medo, ele vem para cima, se aproxima, e principalmente com mergulhadores ele pode morder. Então, eu destaco o galha branco oceânico, apesar de ter mais espécies com mais incidentes, mas é porque não tem muito encontro com esse tubarão, já que ele vive no ambiente oceânico. E essa espécie, até 1950, era uma das espécies mais abundantes do Oceano Atlântico, de tubarão. Aí, com a pesca industrial, começou diminuiu 90% da população dessa espécie. Porque ela ocorre bem onde ocorre a parte de pesca de atum e outras espécies oceânicas. Tubarões sentem o cheiro de uma única gota de sangue a quilômetros de distância. Será que isso aqui é verdade? Então, a capacidade de detectar odores vai variar conforme as condições da água. Se for uma água que tiver muito matéria orgânica, muitos resíduos, né? Vai ter muitos estímulos olfativos, não vai ter uma capacidade grande do tubarão detectar. E também vai variar das espécies de capacidade. Então, espécies de grandes portes, espécies predadores, como o tubarão-tigre, o tubarão-branco, eles conseguem ter uma capacidade olfativa melhor. Então, por exemplo, o tubarão-tigre, ele consegue perceber uma parte do extrato de peixe diluído em 1,5 milhões de partes d'água
em até 23 metros da fonte. Não são quilômetros de distância, são 20, 30 metros da fonte. Então, isso aqui não é quilômetros de distância, então seria uma gota numa piscina de 25 metros de natação, semi-olímpico. Tubarões não enxergam bem. Então, isso não é verdade. Os tubarões têm uma capacidade visual muito boa, principalmente em ambientes de baixa luminosidade, né? De noite. Por quê? Porque eles têm uma estrutura refletora de luz atrás da retina, que a gente chama de tapeto nocivo. Que, aliás, não é a estrutura que tem felinos, nos gatos. Você já viu, se você jogar uma luz no olho do teu gato, ele vai refletir. É porque essa estrutura consegue captar mais luz. Então, eles conseguem enxergar bem em ambientes de baixa luminosidade. A retina apresenta poucos cones, então eles têm uma baixa capacidade de diferenciação de cores, mas ele é abundante em bastonete, então eles são bem capacitados em distinguir uma grande sensibilidade em contrastes luminosos. Então, quando tem algum objeto, uma maré, laranja, no ambiente no mar, o tubarão pode chamar a atenção do tubarão para se aproximar para averiguar o que é aquilo. Então, os tubarões enxergam bem. Aqui, nesse slide, ele mostra como os tubarões percebem o ambiente, né? Então, os tubarões eles têm 6 sentidos, né? E cada um vai atuar em um momento diferente. Então, a audição, ela vai atuar a quilômetros de distância, tanto que no mar, na água, o som propaga mais rápido do que no ar. Então, o primeiro que ele usa vai ser a audição. Depois, o olfato. Isso vai ser inferior a 100 metros. Pressão. Então, o tubarão consegue detectar a variação de pressão na água pela linha lateral. Isso também está presente nas espécies ósseas de peixe, né? Então, a linha lateral ela funciona como uma capacidade de perceber a movimentação da água. Então, é como se eu estivesse movimentando aqui e você está sentindo aí minha movimentação. Então, isso a menos de 100 metros. A visão, em cerca de 10 metros. Então, a visão é bem próximo do objeto. E, por último, a percepção elétrica, que ele detecta campos elétricos e magnéticos através do órgão chamado de ampulhas de Lorenzini. Não sei se vocês já viram uma cabeça do tubarão, é cheia de buraquinhos, que são onde ficam as ampulhas, os poros. Então, a percepção elétrica é muito próxima da fonte, 50 centímetros, 30 centímetros. Então, quando o tubarão está numa água turva, ele vai usar principalmente a percepção elétrica e a linha lateral para perceber a variação de pressão da água, para verificar que tem algum animal ali próximo a ele. Então, ele pode identificar que tem alguma coisa ali próximo a ele, ele pode estar caçando uma água turva, não saber o que é aquilo, e como é que ele vai saber o que é aquilo que está próximo a ele? Mordendo. Então, por isso que pode realizar mordida exploratória, que pode ser um ser humano. E quais são os tipos de interação com tubarões que oferecem mais risco a seres humanos? Então, aqui é um gráfico com as atividades das vítimas durante ataques invocados em todo o mundo, de 1900 até 2021. Ele mostra que a principal, que é o azul, são pessoas que estão fazendo atividade recreativa na superfície, como surfista. É a principal atividade que tem mais interação, mais mordidas. Em segundo, vem nadadores nas águas abertas e banhistas. Em terceiro, mergulhadores. Em quarto, são pessoas que entram e saem da água. Então, por exemplo, está num iate desse de 30 milhões de reais, aí tu vai lá, vou dar um mergulho que está calor. Aí tu pula e pode cair próximo do tubarão, ele pode te morder, né? Então, a situação mais segura que você tem em ponto com o tubarão, que é uma situação relativamente segura, é mergulhando. Então, quando você está mergulhando, você consegue perceber se o animal está se aproximando de você, consegue perceber se o animal está agressivo, se ele está calmo, se ele está interessado em você. Quando você está com um banhista ou surfista, você não está olhando para dentro d'água, está olhando para fora. Então, você está vendo lá se a onda está vindo. E você não percebe a presença do tubarão. Às vezes o tubarão está ali próximo de você, ele está mostrando sinais de agressividade, e você está lá, cadê a onda? E aí, às vezes, o tubarão pode te morder porque você não saiu do local
você nem viu o tubarão ali próximo. Muitas das vítimas nem vê o tubarão antes do ataque. A maioria dos ataques. Então, a atividade mais segura para encontrar um tubarão mergulhando e a mais perigosa é quando você está na superfície. Então, aqui para fechar, vou falar um pouco das medidas de prevenção de ataques que você pode utilizar quando você for entrar no mar, né? Então, primeiro para banhistas, nadadores e surfistas. Então, como eu falei da questão das águas turvas, evitar entrar quando a água estiver muito turva, principalmente próximo ao desembocador de rio e estuários, porque é onde muitos tubarões, como tubarão cabeça chata, tubarão tigre, eles podem ir para essas áreas para ou ter seus filhotes ou para se alimentar. E o tubarão tigre e o cabeça chata, eles gostam de se alimentar em águas turvas, zona de alimentação de ondas, até a faixa de areia. Então, não entrar no mar quando estiver com água turva, evitar entrar no mar durante o dia de muita chuva. Então, é recomendado, se for uns dias de muita chuva, esperar de 3 a 4 dias para voltar para o mar. Se for um dia de pouca chuva, até 24 horas. Evite entrar no mar durante a maré cheia. Então, a maré cheia, a maré cheia, o tubarão ele consegue chegar mais próximo da faixa de areia, então fica mais próximo de você, especialmente em período de lua cheia, que aí a maré é maior. Evite entrar na água durante o amanhecer e entardecer, ou à noite. Então, muitas espécies de tubarões caçam nessa transição de dia para noite. Por quê? Vão ter espécies de peixe ou de outras presas que vão ser noturnas e vão ter espécies que são diurnas. E durante o amanhecer e entardecer, as espécies que são noturnas vão se movimentar para o abril e as espécies diurnas vão sair do abril. Então, vai ter essa movimentação, esse tráfico de espécies tanto noturnas quanto diurnas. Então, o tubarão ele vai caçar nesse período porque tem mais a presa para ele se alimentar. Então, nesse período, o tubarão está mais ativo e ele tem vantagem sensorial sobre você, porque tem baixa luz, você não vai conseguir enxergar muito bem, o tubarão vai conseguir te identificar. Não fique sozinho na água. Os tubarões eles costumam atacar presas solitárias e frágeis. Se você estiver em grupo, o tubarão não vai se aproximar, mas se estiver nadando no mar sozinho, o tubarão pode se aproximar e pode dar uma mordida. Não se afaste muito da costa, né, João? Né, João? Não se afaste muito da costa. Isso te isola, te coloca longe de qualquer assistência. Prefira pranchas e roupas em cores neutras ou escuras, sem reflexos metálicos. Então a gente chama o amarelo, que é uma cor que o tubarão ele pode se interessar, porque é bem contrastante. Então, no amarelo, laranja, é melhor você usar a prancha cor neutra, a roupa com cor neutra. E saia do mar, caso os tubarões forem vistos na água próxima à praia. Essas regras você deve seguir a risca se você estiver numa praia, numa região que tem histórico de incidente. Então, foi para a Austrália, Nova Gales do Sul. É melhor você prestar atenção nisso aqui. Mas você está aqui na Praia da Barra do Recreio, na Copacabana, Leblon, que não tem registro de incidente, aí você pode ficar mais tranquilo. Para mergulhador, em caso de aproximação de um tubarão, sempre mantenha calma, não entre em pânico e evite movimentos bruscos, de mexer a perna, mexer o braço, que o tubarão pode se atrair com esse movimento. Né? Nunca dê as costas para o animal, sempre mantenham à vista, né? Os tubarões, os predadores, eles chegam por trás e eles conseguem perceber que a gente tem rosto, tem olho. Eu mergulhei com tubarões no Caribe e eu via que eles vinham na minha direção e olhavam no meu olho. Então ele tem essa capacidade de perceber onde é a sua parte de trás, né, posterior, lá ele. Então ele vai vir por trás. Então sempre fique de olho no tubarão e use a sua dupla de mergulho para poder observar os tubarões para ele não vir por trás. Se o tubarão apresentar sinais de agressividade, que pode ser o corpo arqueado, com as antenas peitorais apontadas para baixo, nadando muito em zigue-zague, o tubarão ele não tem o campo de visão dele frontal, que os olhos são laterais, ele não tem esse campo aqui. Principalmente o tubarão martelo, que tem a cabeça aqui e o olho para cada lado. Então ele tem que fazer esse movimento aqui, para poder perceber o ambiente, para eliminar o campo cego. Então, quando ele está fazendo muito assim, é porque ele está mais alerta. Então, são sinais de agressividade. Se ele se aproximar muito de você, tem que sair da água ou se afastar.
Você pode se apoiar em qualquer estrutura disponível, um floramento rochoso, um coral, para diminuir o ângulo de aproximação do tubarão. Se o tubarão se aproximar, você pode usar o equipamento como uma lança, uma haste, como uma câmera fotográfica, uma GoPro, para tentar direcionar o tubarão para outra direção, afastá-lo. E para sair da água, oriente-se de costa com costas, com seu duplo de mergulho, e sobregradualmente, para você ter 360 graus de visão do ambiente, para não ser pego de surpresa. Pescadores sub. Uma coisa importante, né? Nunca toque no tubarão, né? São animais selvagens que a gente está falando. Então, quando a gente vai encontrar golfinho, normalmente são animais de cativeiro, estão acostumados com presença humana. Agora, no tubarão, são animais selvagens. É como se fosse uma savana africana andasse fora do carro e encontrasse leões. A gente está falando de predadores selvagens, carnívoros, e a gente está no ambiente deles, não está no zoológico, em outro ambiente que não é natural. Para pescador subs, pesque sempre em dupla ou em grupo, nunca sozinho. Evite prender peixes fisgados no corpo ou um equipamento que fique flutuando na água, porque o tubarão ele vai se atrair pelo cheiro do sangue do peixe, pelo batimento do peixe, né, na água, depois de ser arcoado. Corte as guerras dos peixes fisgados com lança ou a medula para interromper a vibração do corpo do peixe, porque a vibração na água vai atrair o tubarão. O tubarão gosta de se alimentar de presas feridas, debilitadas. Então, se possível, deposite as capturas em um barco ou em terra entre os disparos. Evitar áreas de pesca ativa ou locais onde houve recente captura ou sangramento de peixe. Você vai chegar para praticar atividade no local que já pode ser atraído tubarões para esse local. Então você vai estar numa situação mais complicada, porque vai ter tubarão naquele local e ele já vai estar estimulado para se aproximar do pescador para pegar o peixe. Ele se aproxima para pegar o peixe. Nunca lance o tubarão, ele pode te atacar de volta. E se houver tubarões por perto, melhor parar a atividade. E por último, para embarcação, jet ski, já que a gente está aqui no Remote Show, né? Então, nunca jogue comida no mar para os tubarões se aproximarem. Isso vai mudar o comportamento do animal. Então, teve o caso em Noronha, né, da turista que levou uma mordida de tubarão-lixa. O tubarão-lixa estava na superfície, próximo do barco, porque as pessoas estão alimentando esses animais, os turistas poderem ter contato com os tubarões-lixa. Só que a gente está falando de animais selvagens. Tubarão-lixa, ele fica no fundo, ele não fica na superfície. Então, se esses animais estão na superfície, é que eles estão estimulados a ir lá só por causa do peixe que é jogado para ele. Então, o animal já está com um comportamento alterado, buscando alimento, e tem um monte de pessoas ali que não sabem muito bem se comportar com esses animais. Evite bater na superfície com remos ou fazer movimentos bruscos e barulhentos na água. Não navegue ou trafegue, ou até estacione o barco próximo às desembocadouros de rio, ou áreas com água muito turva, ou locais onde se há descarte de resíduos de pesca. Então é muito importante não entrar no mar próximo a barcos de pesca, locais que você consegue ver que tem uma atividade de alimentação. Por exemplo, você vê aves marinhas muito próximas à superfície, que deve ter um grande cardume ali que elas estão se alimentando, e outros predadores estão se alimentando, então tubarões podem estar se alimentando. Não se aproximar dessas situações. Caso o tubarão estiver perseguindo a embarcação, continue a navegação para longe, então o tubarão não vai ser tão rápido quanto a embarcação, né? O tubarão pode se aproximar da embarcação e perseguir a embarcação por se sentir ameaçado pela embarcação, para proteger alguma fonte de alimento, algum recurso. Se o tubarão atacar o motor, né, o tubarão ele pode ser atraído, né, pelo campo elétrico emitido pelo motor. Então já tem registro de tubarões tentando morder o motor. O indicado é desligar o motor na hora para eliminar as vibrações. Aí quando o tubarão se afastar, você ligar de volta e seguir o seu caminho. Então, para finalizar, e vou chamar o João para falar um pouquinho, né, eu tenho esse guia aqui, que para você conhecer as espécies de tubarões que tem na nossa costa, né, você consegue ver como identificar as espécies, a biologia das espécies, quais são os tubarões que ocorrem, né? E quando você pode adquirir o seu
tanto nesse formato de apostila quanto no formato de PDF, né? Se você escanear o QR Code e você comprando o livro, você também recebe esse material, esse manual de boas práticas com essas medidas e muito mais outras medidas de segurança para você entrar no mapa com mais segurança. Né? E para me seguir no Instagram, é o Tubarão e Suas Curiosidades, só escanear esse QR Code ou procurar no Instagram para me seguir lá. Eu vou chamar o João aqui, né? Que é um amigo que a gente se conheceu pelo Instagram mesmo, né? A gente fez muita live durante a pandemia, né? E o João vai falar um pouquinho da história dele, né? Eu não sei se é o único do Brasil ou o único da América Latina. É o único do Brasil. Eu acho que é o único da América Latina. O único da América Latina que foi atacado por um tubarão branco e ele está aqui vivo para contar a história. Então ele vai falar um pouquinho sobre esse ataque que ocorreu em 97, na região ali de Búzios. Vamos. Sim, sim. Sim, sim. Então, tem registros, principalmente em região sul e sudeste, né? É. E só para finalizar, você estava falando de Noronha. Por que Recife, por exemplo, de Noronha, vamos poder até no meio de 85 ataques, o Noronha só tem 2 ataques, você é tão próximo assim, tanto que Olinda quando teve o ataque, Olinda do lado de Recife, justifica ter o ataque. Não, então, porque ali em Recife tem um monte de circunstâncias ali que intensifica esse ataque. Então, primeiro teve a questão do Porto Suave, que destruiu ali um grande estuário, que é frequentado muito pelo tubarão cabeça chata, o tubarão tigre, e esses animais tiveram que direcionar para as praias metropolitanas adjacentes de Recife, de Olinda, e ali na praia tem um canal paralelo à praia, que é o canal profundo. Então, os tubarões ficam ali naquele canal, e na praia ali de Boa Viagem tem ali os arrecifes, mas alguns trechos da praia não tem um arrecife, e você fica muito próximo desse canal profundo e tem esses 2 tubarões que são muito perigosos, de grande porte. Então a pessoa entra ali, ali normalmente a água é turva, esses animais gostam de caçar em água turva, então você tem um encontro potencial com tubarões de grande porte, que são tubarões que estão altamente relacionados com incidentes, que podem realizar uma grande mordida. Então, a pessoa já está ali na alimentação de onda, já está bem na boca do canal. Tanto que o local que tem mais incidente, que é ali o convento, a igrejinha, é justamente um local que é muito próximo do canal, que a profundidade aumenta muito. E os tubarões ficam ali, até porque outros peixes grandes estão ali para se alimentar. Então, você coloca animais predadores de grande porte para caçar próximo aos banhistas. Então, pode atrair o tubarão, mas eles preferem sangue de peixe, né? Se você botar o sangue humano e sangue de peixe, eles vão para sangue de peixe. Não, eu diria que seria outras coisas, assim. Só se ele estiver muito próximo, assim, que ele pode ser estimulado. Bom, boa noite. Me chamo João Pedro e sobrevivi a um ataque de tubarão branco. Respondendo a sua pergunta, em Búzios, né, aqui no estado do Rio. Até o Felipe falou algumas características dos tubarões, características que podem facilitar ou acontecer um ataque, e algumas que ele falou se encaixam assim, bastante ao que aconteceu comigo. Então, primeiro, eu saí para velejar de surf, me afastei muito da costa, estava quase mais de 15 quilômetros da costa. Esse foi o meu primeiro erro. Assim. Na época, eu já velejei desde criança, tinha bastante confiança. Acho que o excesso de confiança também é um fator de risco no mar. Né? Acaba que você vai ganhando confiança, vai perdendo aquele respeito, vamos dizer assim. Uma outra característica do ataque que o Felipe falou aqui, que se encaixa perfeitamente, é a cor da minha prancha, que era amarela. Então, uma das primeiras coisas que os biólogos foram ao hospital me conhecer, perguntaram qual é a cor da prancha. Eu falei amarelo, quase botou a mão na cabeça e falei assim, caramba, amarelo não. Então, talvez eu tenha passado por esse tubarão, e o tubarão percebeu a prancha, né, por trás, falou, e começou a me seguir. A conclusão do ataque, né, foi essa, o tubarão estava me seguindo.
E eu não tinha a menor ideia, como o Vitor também falou, normalmente as vítimas não veem os tubarões, né? Eu não vi o tubarão. Se tivesse visto, tinha tirado uma reta e estava velejando até hoje. Né? Não quer voltar. Mas, enfim, resolvi fazer uma manobra para voltar para a praia, que é o jibe, né? 180 graus. Fiz a manobra. No final, eu resolvi entrar na água. De tanta confiança que eu tinha, né? Mesmo estando no meio do oceano, eu falei, vou entrar na água um segundo. E como ele via na minha corda, eu não sabia. Eu entrei na água, quando eu entrei na água, foi imediato uma batida, assim, na minha perna, eu não sabia o que era. Uma outra característica que o Felipe falou, a água no local, apesar de distante da terra, ainda era curva. Nessa região saem 3 rios muito grandes, então tem bastante coisa de água doce, mesmo distante da costa. Então eu entrei na água e senti uma batida, O que eu senti a batida, eu pensei assim, batia alguma coisa. Então eu acabei de pensar e puxou para o fundo. Quando puxou para o fundo, eu tinha certeza que era um tubarão. Tinha certeza que estava sendo atacado e tive certeza de que ia morrer. Uma característica que eu acho que é bastante comum às vítimas de ataque é perceber no ataque que está sendo atacado pelo tubarão. Eu li, depois do ataque, milhares de livros contando diferentes ataques. É uma característica comum. A maior parte das vítimas é não ver o tubarão, mas durante o ataque, mesmo que muito rápido, sabia que estava sendo atacado. Então eu percebi que estava sendo atacado pelo tubarão, não tinha a menor ideia da espécie, do tamanho do tubarão, nada disso. Mas percebi quando ele me puxou e achei que ia morrer, porque foi muito forte e foi muito inesperado também. Então, quando ele puxou, eu pensei assim, morri. Quando eu acabei de pensar, morri, ele me soltou. Porque ele me soltou, eu falei, cara, não tem nada me puxando aqui, eu estava debaixo d'água. Segurando na vela ainda, mas debaixo d'água. Eu falei, não tem nada aqui me puxando a minha chance. Voltei para a superfície. Então eu voltei, eu já olhei para a água assim, e fez igual um filme, assim. A água era meio esverdeada, aquela água do sangue meio esverdeada já. Fez assim, ficou vermelho, igual uma poça de sangue. E aí foi a hora que me deu mais medo, que eu tive certeza de que se eu não conseguisse velejar, eu ia morrer. Sozinho, outra característica que falou aqui dos ataques, né, de estar sozinho. E aí eu pensei assim, cara, não pode ser agora, não posso morrer. E aí, botei a perna, voltei para cima do windsurf. Eu não sabia nem o que tinha acontecido comigo direito, assim, em termos de ferimentos, nada disso. Então, voltei para cima da prancha, comecei a velejar de novo, normalmente, sem dor, e sem dificuldade para velejar. E os primeiros segundos que eu voltei para a prancha, eu pensei assim, entendi tudo, estou sonhando. Tenho que acordar para me salvar. Sabe essa lenda que tem, se você morrer no sonho, você morre, né, dormindo, né? Sei lá, tem essa lenda, né? Então eu pensei assim, cara, não posso morrer. Tem que acordar, e fui velejando, arregalando os olhos, lógico que era verdade. E aí foi caindo a ficha, eu continuei velejando, né? Olhei para minha perna e falei assim, caramba, assim, eu tomei, no final foram 250 pontos, para ter uma ideia assim de tamanho, né, do estrago. Então eu olhei para a perna, continuei velejando e falei assim, cara, não acredito, fui atacado por um tubarão e vou sobreviver. Eu pensei assim, se eu já não morrer, as 2 vezes que eu achei que ia morrer, e estou velejando, né, em windsurf, velejando igual uma lancha, né, que está velejando assim há uns 15, 18 nós, por mais distante que eu tivesse, eu sabia que eu ia chegar na praia rápido. Né? Então, assim, já engatei o trapézio, o pé na alça, fui velejando da melhor forma possível, com a consciência, assim, não posso cair na água. Eu tenho que velejar até a praia, sem cair no mar. Essa era a única coisa que eu tinha na cabeça. Então, fui velejando, tentei diferentes estratégias, eu estava muito afastado, porque chegar numa ilha que tinha um hotel, pensei, chego no hotel e as pessoas me ajudam, mas chegando perto da ilha não tinha vento, eu desviei e acabei chegando na praia, então onde eu tinha saído, mas em outro ponto da praia. E a praia estava totalmente deserta, porque era uma ventania, né? Então ninguém fica na praia com ventania, mas do mar eu vi um casal, e aí falei assim, cara, esse casal vai me salvar. Eles estavam encostados num carro, assim, fora da praia, né? E como eu estava velejando em pé, eu fui velejando e encalhei na areia a prancha. Então eu dei um passo para sair andando e pegar socorro. Aí eu fui andar, não conseguia andar. Dava um passo, caía. Aí eu, depois de umas 4 tentativas, olhei assim e falei, caramba, cara, meu está do meu lado ainda. Falei, eu vou. Né? Depois de tudo, falei, não vou morrer na areia. Não tinha força, né, na Não musculatura tinha da força perna. na musculatura. Eu conseguia me apoiar assim, ó. Mas se eu desse um passo, essa perna que ele mordeu, ela dobrava. Ela estava assim, né, a panturrilha? Tava. A panturrilha aqui são 3 músculos. E 2 músculos cortavam 90% e ficaram virados para fora. Assim. Aqui
a cena que eu descrevo é o seguinte: quando você compra uma peça de picanha, tem aquela parte mais gorda assim, da peça, que ela é. Claro, nessa época, 97, não tinha muita estrutura, né? Tanto que lá na clínica lá de Bolsa não tinha muita estrutura para. E teve algum médico cirurgião na. Isso que você falou da perda de sangue, eu tinha total noção disso. Então, quando o tubarão me soltou, eu voltei para a prancha, comecei a beijar e caiu a ficha. Não, é verdade, eu fui atacado pelo tubarão. Eu sabia, eu só tenho que sair da água antes de apagar. Eu sabia assim, a qualquer momento eu vou apagar por hemorragia, e se eu apagar, eu vou morrer, porque não tem ninguém aqui, eu vou ficar no meio do oceano, vou morrer no meio do oceano. Então, a identificação do tubarão que me atacou foi por essa fotografia. Essa fotografia, os biólogos, aí o Felipe sabe melhor que eu, ele falou assim, é a impressão digital do tubarão. Então, isso que o Felipe está falando, de que foi de lado na boca do tubarão, porque tem um desenho do tubarão me atacando. Então, foi assim, por exemplo, eu estava assim as pernas, né? O tubarão vinha assim por baixo, mordeu, aí o que ele mordeu, ele mergulhou porque ele afundou junto comigo. Aí a gente foi junto para o fundo do mar. Quando ele acabou a mordida dele, soltou e eu e ele voltamos juntos para fora d'água, porque na memória da saída da água ele saiu também. Aí ele saiu assim para dentro do meu surf, fez uma curva aqui e bateu na minha vela. Pum! Deu um rapadão assim na minha vela. Pau! Aí eu falei, caraca! Foi tudo muito rápido. Eu até brinco, porque é tipo levar uma bala perdida, sabe? Você fala aqui, sei lá, eu não tinha a menor ideia disso que podia acontecer. Eu tinha muita confiança de que eu jamais seria atacado. Eu velejava, às vezes, bastante distante, até mais distante do que eu estava nesse dia. Eu saía do windsurf e ficava boiando no meio do oceano, assim, às vezes, segurando na vela. Aí, às vezes, eu penso dormindo até hoje, e falo assim, caraca, se eu não tivesse atacado no momento desse. Eu estava ferrado, porque ele me atacou na posição de voltar para a praia, segurando na vela, e me puxou para o fundo, fez tudo isso, eu não larguei a vela. Quando acabou tudo, eu só fui voltar para a prancha, não precisei fazer nenhum movimento, assim. Foi tudo. Aí tem uma questão assim, eu acho que quando não é a nossa hora, né? Não é, sabe? Tá, tudo ocorreu certinho para dar certo, sabe? Eu digo que Deus parou assim, no momento, no tempo, e falou, vou salvar esse cara, vou dar uma ajuda para ele aqui. E eu, enfim, senti uma presença também forte, enfim, mais de religião, mais de fé mesmo. Você consegue lembrar em quanto tempo você chegou em terra? Então, acho que levou uns 20 minutos para chegar em terra. Porque o windsurf é muito rápido, né? Mas 20 minutos mais andando. Mas uma coisa que eu acho que me ajudou a ficar calmo é que o windsurf é muito rápido. Então, sabe quando você está ganhando, você está navegando em alta velocidade, você está ganhando terreno, sabe? Você tem a sensação, estou chegando. Sabe, não é que eu estava lá e, putz, agora eu vou ficar aqui parado. Não, vim velejando com tudo. Assim, o vento veio perfeito, a prancha veio perfeita, todo o material perfeito. Foi tudo perfeito, na verdade. Até a mordida dele foi perfeita. Porque eu cheguei no hospital, o médico falou assim, cara, a tua femoral está exposta. O dente do tubarão fez assim, ó, paletou a tua femoral. Ele falou assim, a primeira reação do médico, quando eu deitei lá na maca, que eu fiquei com a barriga para baixo, que era mais aqui na panturrilha, era a parte pior, ele falou, caraca, porque ele desce, né, uma artéria principal desce aqui. Ele falou assim, essa artéria está intacta, mas está totalmente exposta. Então, assim, eu até brinco que esse tubarão é um amigaço. Deixou a tatuagem aqui, que eu chamo de troféu. E eu adoro essa história, me amarro na Tanhanga. Virou um livro, né? Fiz o livro, aí conheci o Felipe através disso. Aí, anos e anos depois, porque, lógico, eu fiquei conhecido entre os amigos, né? João Tubarão, enfim. E aí toda hora eu contava a história, e toda hora que eu contava a história, ele falava assim, e aí, vai escrever o livro, já escreveu o livro? E de tanto falar assim, não, uma hora eu falei, cara, não mais responder que não, vou fazer um livro agora. Aí, enfim, tomei coragem, fiz um livro, chamado A Isca. E aí eu conto todos os detalhes e tudo mais. E com esse livro tem uma coisa bastante, eu acho muito legal. Esse casal me salvou. Uma das coisas que eu pensava antes do socorro era o seguinte, se eu apagar no carro das pessoas, as pessoas vão me abandonar, porque ninguém vai andar com a pessoa morta. Porque é um problema que vai dar para a pessoa, ter uma pessoa morta no carro. Então, meu maior medo era ser abandonado pelo socorro, caso eu apagasse. Então, quando eles me salvaram, eu ficava falando do número da minha casa separado. Aí eu apaguei, eles não me abandonaram, me salvaram a minha vida e sumiram. Nunca mais apareceram. Isso eu saí algumas vezes em programas de televisão, qualquer coisa de tubarão aparecia. Isso que eu ia falar aqui,
foi um nome ruim. Tem um programa do Luciano Huck que você está querendo falar. A história é tão incrível, que ele quer acertar Ele participou. né? Aí o Luciano Huck botou lá para provar, aí mostrou imagem, que ninguém acreditava. Era uma coisa surreal mesmo, um surreal demais. Então eu ia te perguntar isso. Vocês podem que essa sua história foi cair naquele programa do Luciano Huck. Não, já foi. Aquele que é pra falar qual é verdade, é Verdade ou mentira, exatamente. Aí ficou com isso na cabeça. Mas aí, exato, Isso aí quando eu falei no programa do Luciano, quando eu falei que era tubarão branco em Búzios, os caras falaram, isso é um mentiroso. Tinha até um padre, o padre falou que eu conheço mentiroso, é um mentiroso para falar isso. Mas aí, só para continuar, isso aí o mais legal é que esse casal sumiu, eu fiz o livro, falei, cara, se esse casal existe, ele vai aparecer. Aí, dito feito, um ano depois de lançar o livro, o casal me procurou, e aí tem a versão deles da história, eu começo a chamar na praia, eles falam, não é pra gente não, quase que eles foram embora, não é pra nada. Então tem várias versões da história, mas no final, graças a Deus, deu certo, né? E hoje em dia, eu conheci o Felipe também, que é um canal no Instagram, que fala de tubarão, mas aí eu pego as informações técnicas, toda hora eu pergunto alguma coisa para ele, no particular, vem cá, como é que é isso, como é que é aquilo, e aí não posto. Mas enfim, hoje em dia faz parte da minha vida, da minha família, e eu tenho um orgulho dessa história, enfim, foi isso. Mas graças a Deus consegui sobreviver. Continuo velejando, continuo surfando e vou te falar, eu pesco de caça submarina no local onde o tubarão atacou constantemente, com água escura, cercado de sardinha, que a condição da pescaria lá é sardinha para todo lado, com medo danado, mas eu vou. E uma coisa que eu aprendi, então se tem que me ensinar, assim, alguma coisa que eu posso passar, toda essa história, é que o ser humano tem uma força incrível. A força que eu tive de sobreviver a um ataque de tubarão branco a 15 km da costa, sozinho, no surf, é de todos nós. Todo ser humano tem essa força. É impressionante. Eu não sentia dor, eu não sentia desespero, sabe? Quando a gente está numa situação de extremo, é que a gente percebe por que o ser humano, não é um animal maior da Terra, dominou a Terra. Porque a gente realmente tem uma capacidade de superação inimaginável, sabe? E acho que isso aí é comum a todo ser humano. E isso é um aprendizado que eu tive. E o outro é o medo, que é o seguinte, eu tive medo, eu voltei para a água, numa piscina, eu fiquei com medo de tubarão dentro da piscina. E aí fui indo, e hoje em dia eu mergulho no lugar que o tubarão me atacou, sempre, já lembrei do meu filho pequenininho, fiquei uma vez, falei, caraca, o que eu estou fazendo com esse moleque aqui? Ainda pensei, pô, uma presa fácil para o tubarão pequenininho, mas levei e sempre pesco lá, com muito respeito, mas sem deixar de viver por causa do medo. Eu saí da praia de Manguinhos e eu fui atacado num lugar chamado Pereira de Fora, uma laje muito distante. Bem depois da Ilha Feia. É o dobro, a distância que tem da Feia para a praia, a distância para fora da Feia. Eu estava quase mais perto de Barra de São João lá do que de Búzios até. Estava muito longe. Eu quase parei nas rocas. Eu tentei ir para as rocas, não deu, aí eu contornei a ilha por cima e aí saí e fui para a praia rasa. Tinha uma clínica do Dr. Joaquim, Clínica Búzios. Era uma portinha. Só tinha um médico. Foi Deus. A laje, né? Onde tem o pico secreto. Então, lá na Polinésia. Mas eu não fiquei com medo, não. Eu fiquei com mais respeito e conheço bastante tubarão. Aprendo todo dia. O Felipe, enfim, lendo e tal, mas lá em Búzios eu nunca mais vi tubarão. Mesmo nesse local onde ele atacou, eu nunca mais vi tubarão. Foi uma sorte muito grande. Já pescou, né? O maco vai dar onde? Aqui no Rio? O maco é o primo do tubarão branco, né? Muitos pescadores falavam assim, o bicho atacou a neguinho. A 60 milhas. Aqui tem maco, né? Tem. E o branco tem também, eu até acho legal pra caramba que você tá. E como eu consegui ter esse estudo científico em volta de um ataque, para mostrar que tem um tubarão branco ali em Búzios de vez em quando e tal, eu fiquei amarradão também, porque eu acho legal a gente saber que tem tubarão branco na nossa costa.
É um pouco assustador, mas ao mesmo tempo eu acho bastante. Eu acho legal, acho, pô, é bom saber que a gente tem tubarão branco por aqui também. Bom, vou passar aqui. Não, a pergunta ali da questão da como é que sabe identificar a espécie na mordida. Então, cada espécie de tubarão vai ter uma dentição diferente. Então, por exemplo, o tubarão branco ele tem os dentes triangulares e tem bem espaçado, um espaço entre os dentes. Então, ali na mordida, se você conseguir ver o espaço e o ferimento triangular, né, você consegue identificar a espécie. Se for o tubarão tigre, ele vai cortar a carne como se fosse uma faca. Aí, entendeu? E às vezes até um pedaço do dente, porque o tubarão troca de dente constantemente. Às vezes o dente do tubarão está na carne da vítima. Fica preso ali, aí é até mais fácil identificar, porque já tem ali, cada espécie de tubarão tem um formato de dente diferente. Né? Então, para fechar, é muito importante falar que esses animais, os tubarões, são um grupo de animais muito antigo, então são animais que vivem muito tempo, demoram muito para se reproduzir, e que está sofrendo constantemente com a questão da pesca, da mudança do ambiente, da degradação do ambiente. Então, são animais que estão com muita pressão. Muitas espécies declinaram bastante as populações devido à pesca. E são animais que cumprem um papel importante como predador, né, controlando a cadeia alimentar marinha. Então, são animais que a gente precisa ter uma proteção, uma conservação desses animais. E muitas pessoas não gostam dos tubarões, porque por causa dos ataques, né? Infelizmente. Então, a gente entender melhor a situação dos tubarões. Vai ter a palestra de mergulho agora. Vocês vão poder ver um pouco mais, porque mergulho, como eu falei, é a melhor situação para você encontrar um tubarão e mergulhar com um tubarão, como o João já mergulhou várias vezes. É uma situação incrível, é um dos poucos animais selvagens, predador, que você consegue mergulhar no ambiente dele e ser um mergulho seguro, né? Então, é muito importante a gente aprender nossa convivência com esses animais, né? Porque a gente atrapalha muito a vida deles, né? E é isso. Então, mais uma pergunta, não sei se tem. Tem um filme chamado Coragem de Viver, do Rio hoje, uma história real de uma surfista. Ela tinha 13 anos, ela perdeu o braço. Né? Até como que você tem uma noção Na Havaí. como é que é. E ele ficou no hospital e ela só que teve como você. Aí no hospitalzinho, mais chique, ele teve ela pode não ter. Você tem essa menina. Então, é uma história real até. Ela tinha 13 anos. Aí depois ela voltou, ela até perguntou se você voltou. Aí ela voltou e ainda ganhou o personagem. Interessante, alguém que não tem. Isso aí no. Tubarão-baleia não conta? Tubarão-baleia não conta. Ficou preso, eles conseguiram tirar ele, mas ele ficou com um pedaço de rede na cabeça. Soltaram? Boa. É uma Mas boa, foi pesca esportiva? De mar, né? Assim, né? É que eles correm ali no mesmo ambiente ali, né? E ele pula pra caramba, né? Quando é fisgado, né? Ele tem muita energia, a espécie é rápida, né? Então, ele pula, faz um salto assim, né? Não, então, existem alguns repelentes, né? E são vários, tem muitos que são testados. Então, tem uma pulseira e tem uma que você pode colocar na prancha de surf, né? Que é a Shark Buns. Tem um Freedom também de surf, que eles emitem um campo elétrico, né? Que afasta o tubarão, né? Já foi testado esse da Shark Bun. Só não funcionou com tubarão branco, que é um tubarão maior, mas tubarões pequenos, né? No tubarão tigre e tal, que foi testado, funcionou. Só que você não pode pegar uma pulseira dessa e achar que pode agir de qualquer forma, né? Você tem que usar como uma medida de proteção extra, né? Mas você não pode pegar essa pulseira e fazer coisas que você não faria se não tivesse com a pulseira. Porque ela não vai
ser efetiva 100%. Mais uma pergunta? Então, no Instagram tem o link lá na bio. Também, se você escanear esse QR Code, aí você vai receber esse e-book aqui com um manual de boas práticas para as medidas e muito mais outras, que é um material importante para vocês terem.